Olá, pessoal. Eu me chamo Robson, sou professor de História, e hoje nós teremos mais um vídeo aqui na plataforma, no canal. Antes de tudo, peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal para receberem futuras aulas sobre História. E hoje nós vamos falar sobre os movimentos revolucionários do século XIX, especialmente 1820, 1830, 1840, 1848 na Europa. É interessante nós pensarmos que o século XIX foi por um período bastante conturbado na Europa. Ocorreram muitos movimentos revolucionários derivados da Revolução Francesa. Movimentos contrários ao absolutismo, movimentos liberais burgueses. A França foi o berço de todas essas ondas revolucionárias. Essas ondas revolucionárias são uma reação às medidas do Congresso de Viena e continuação dos ideais da Revolução Francesa. Então, nessa aula, nós vamos abordar as ondas revolucionárias de 1820, 1830 e 1848. A França, no século XIX, é interessante nós pensarmos que, após a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, a coroa francesa retornou às mãos dos Bourbon e Luís XVIII, o irmão de Luís XVI, que assumiu o trono. A França passava a viver sob uma monarquia constitucional. As disputas políticas internas, no entanto, prosseguiam. Os jacobinos e os seguidores de Napoleão eram perseguidos, e os chamados ultras, de ultra-realistas, defensores da realeza forte, combatiam os liberais e defendiam o retorno ao antigo regime. Um dos principais ultras era Carlos, irmão do rei. Quando Luís XVIII morreu, em 1824, ele assumiu o trono com o título de Carlos X. É interessante nós pensarmos que foi criada a chamada Santa Aliança, que praticamente foi uma tentativa de Rússia, Prússia e Áustria de garantir a realização das medidas aprovadas pelo Congresso de Viena, além de impedir o avanço das ideias liberais e constitucionalistas na Europa. A Santa Aliança interferiu na política colonial dos países ibéricos, já que era a favor da recolonização. Houve também a instituição do direito de intervenção, defendido pelo ministro austríaco Príncipe Metternich, que permitia à Santa Aliança intervir nos países em que o absolutismo estivesse ameaçado ou onde fosse derrubado. Na imagem, a gente percebe o ministro, a partir de uma interpretação artística. A maior importância dessa aliança é o fato de ser o símbolo do absolutismo, a vingança aos ideais da Revolução Francesa. A Revolução de 1820 foi a primeira onda revolucionária que abalou a Europa depois das guerras napoleônicas. Os principais eixos ideológicos foram o liberalismo e o nacionalismo. Os países mais afetados por essa revolução foram os do sul da Europa, como a Espanha, a Itália e a Grécia. Na França, acirraram o debate entre monarquistas e os liberais. Os revolucionários mantinham a monarquia, mas submetida a uma constituição. Os impactos da Revolução de 1820 em Portugal, nós temos a fuga da família real para o Brasil após a invasão francesa, uma revolução de caráter liberal, pregando a implantação de uma constituição. O parlamento português exigiu o retorno imediato de Dom João VI. Foram vitoriosas essas revoluções. As cortes portuguesas tentaram aumentar as amarras do pacto colonial contra o Brasil. Foi a gota d'água para os desejos da liberdade brasileira.
Na imagem, a gente consegue perceber a sessão da Corte de Lisboa, do artista Oscar Pereira da Silva, de 1865 a 1939. Interessante pensarmos todo o cenário instituído em Portugal durante esse recorte histórico. A Revolução de 1830. Na França, ela teve um caráter liberal e anti-absolutista. Em outros países da Europa, assumiu também um caráter nacional, contrário às diretrizes do Congresso de Viena. Em 1824, Carlos X assumiu o trono francês, queria restabelecer o absolutismo do antigo regime, partido do Ultras. Em 1830, houve a eleição para o parlamento, a oposição liberal conquistou a vitória, e o Carlos X respondeu com as chamadas Ordenações de Julho, que foram muitas medidas, dentre elas a abolição da liberdade de imprensa, a redução do eleitorado, o governo por decreto, a dissolução da Câmara e a anulação das últimas eleições. Nos dias 27, 28 e 29 de junho, nos chamados Três Dias Gloriosos, o povo de Paris, liderado pela burguesia, homens, mulheres, fez levantes contra Carlos X. Este rei acaba fugindo para o exílio. Esses levantes, eles são retratados no livro intitulado de Os Miseráveis, de Victor Hugo. É interessante nós pensarmos na imagem, ali a liberdade guiando o povo, é um quadro, né, no qual Delacroix mostra a revolta da população parisiense, que, mobilizada pelos ideais liberais em 1830, sai às ruas para pôr fim ao absolutismo. Essa imagem, ela traz não só uma perspectiva artística, mas uma observação dos cenários da França do século XIX também. Com a coroação do rei Luís Felipe I, 1830 a 1848, conhecido como rei burguês, né, onde necessariamente por dever o seu trono aos burgueses. Na imagem a gente consegue ter uma ilustração desse protagonista. Ele fortaleceu o legislativo e aboliu a censura, mas manteve o voto censitário, sofreu oposição das camadas populares e da pequena burguesia. O descontentamento popular contra o rei Luís Felipe I e seu ministro Guissot volumava-se desde 1846, culminando nas revoluções de 1948. A gente consegue perceber a expansão da Revolução de 1830, tá? Nas duas imagens. A primeira imagem, nós conseguimos identificar o episódio dos dias de setembro de 1830, e ao lado nós temos um mapa da Bélgica e da Holanda entre 1815 e 1830. Fora da França, a Revolução de 1830 assumiu também um caráter nacionalista. Vamos tentar conseguir perceber que cada vez mais essa ideia de nacionalismo vem permeando nos cenários e nos recortes históricos estabelecidos. A Bélgica, então, liberta-se da Holanda. Na Polônia, houve uma tentativa de libertar-se da Rússia, violentamente reprimida. Nos estados italianos, a revolução teve caráter liberal e nacional. A intervenção austríaca reprimiu o movimento. Nos estados alemães, os movimentos liberais procuravam submeter o poder real a uma constituição reprimida pelo exército austríaco. Em Portugal, Dom Pedro IV, o Pedro I, aqui do Brasil, derrotou as forças absolutistas de seu irmão Dom Miguel, assegurando direitos de Dona
Maria da Glória. Fora da França, os levantes foram reprimidos pelas tropas da Santa Aliança. Quais são os fatores da Revolução de 1848? O liberalismo, contrário às limitações impostas pela monarquia absoluta. Um outro fator, o nacionalismo, que procurou unir politicamente os povos de mesma origem e cultura. O socialismo, surgido nos movimentos de 1830, que pregava a igualdade social e econômica mediante reformas radicais. As crises econômicas na Europa entre 1846 a 1848, através de uma estagnação das indústrias secas, a alta do preço dos alimentos, a fome dos operários, dos camponeses. Ainda pensando, né, nessa possibilidade de mudança e transformação social, a Revolução de 1848 na França, em fevereiro, se estabeleceu, vamos pensar como um antecedente, 1845, 1847, ocorreram más colheitas agrícolas na França. Em 1847, há uma crise econômica, o fechamento de muitas fábricas e a dispensas de muitos operários. Em 1848, há uma revolta, então, popular, com o apoio da burguesia, né, através da intitulada Revolução de Fevereiro. É interessante nós pensarmos na charge da Revolução de Fevereiro de 1848, que nós temos uma perspectiva, né, da burguesia, dos camponeses ali, dando um pontapé naqueles que até então eram detentores, especialmente dos recursos econômicos. Ainda na França, no dia 22 de fevereiro de 1848, o governo proíbe um banquete público da oposição, os burgueses retiram-se, então, da revolta, as tropas da Guarda Nacional uniram-se aos revoltosos e Luís Felipe I acaba renunciando. A monarquia de Júlio tinha sido destronada e nascia a Segunda República, 1848, 1852, a formação de um governo de coalizão. Adotou-se o sufrágio universal masculino e criação das oficinas nacionais por supressão dos socialistas. O governo não satisfazia nem as reivindicações dos radicais, nem as inquietações dos mais conservadores. As crises econômicas agravam, então, a situação. Em julho de 1848, na França, nós conseguimos perceber que há eleições para a Assembleia Constituinte, vencida pelo Partido da Ordem, representante dos defensores da propriedade privada. Há muitos levantes de operários, comandados pelo socialista Auguste Blanc. O ministro da Guerra, o general Cavaignac, recebeu poderes ditatoriais para reprimir todos os revoltosos. É interessante pensarmos que a imagem traz um recorte desses levantes, né, nas chamadas barricadas nas ruas de Paris, durante a Revolução de Junho de 1848. Há uma implementação de um outro 18 de Brumário, a Constituição promulgada em 12 de novembro de 1848, estabelecendo a República Presidencialista e o Legislativo com base no sufrágio universal masculino. As eleições, o general Cavaignac e o Luiz Napoleão Bonaparte, acaba aqui vencendo essas eleições. É interessante nós pensarmos na xilogravura, publicada na Zeitung, mostrando as eleições de 1848 na França. Dois meninos acabam lutando
um por Luiz Napoleão e o outro por Cavaignac. O Luiz Napoleão queria se perpetuar no poder. O mandato presidencial era até 1852, sem reeleição. Então, articulou um golpe de Estado. Dia 2 de dezembro de 1851, acabou com a República e fundou o Segundo Império Francês. Tornou-se imperador com o nome de Napoleão III. Karl Marx, o dirigente socialista, apelidou o golpe do sobrinho de Napoleão como 18 de Brumário de Luís Bonaparte. A onda revolucionária espalhou-se por vários países da Europa. Sobre a Primavera dos Povos, né, uma revolução na França que teve significativas repercussões no resto da Europa. A crise econômica ajudou a Revolução de 1848 a expandir-se pela Europa. O ideal predominante nos demais países europeus, onde houve revolução, não foi o liberalismo, mas sim o nacionalismo. Para o historiador Eric Hobsbawm, a Primavera dos Povos foi a primeira revolução potencialmente global, tornando-se um paradigma de revolução mundial, que alimentou rebeldes de muitas gerações. Sobre a Revolução de 1848, nos Estados Alemães, nós podemos perceber que constituíam uma confederação, os membros mais importantes, que eram Prússia e Áustria, acabando criando a Zollverein, uma união aduaneira. O nacionalismo germânico acaba desabrochando e se expressou no desejo de independência e união política. Em março de 1848, as tropas reprimiram grande manifestação popular na Prússia, mas o movimento se alastrou. Em vários estados se juntaram os diversos revoltosos. O rei teve de prometer uma constituição ao povo, os revoltosos acabaram sendo derrotados, a Áustria obrigou a Prússia a desistir de qualquer mudança na ordem vigente, inclusive da Constituição e da unificação. É interessante pensarmos que a imagem traz uma perspectiva da revolta de 19 de março de 1848 em Berlim. A Revolução de 1848 na Áustria. Ela foi liderada, então, pela burguesia e apoiada pelas camadas populares. O movimento austríaco contra o regime absolutista de Fernando I e o seu braço direito, o príncipe de Metternich. Os revoltosos obrigaram o rei Fernando I a aceitar a Constituição e o parlamentarismo. A aristocracia e o exército voltaram ao poder, obrigando Fernando I a renunciar em favor do seu filho, Francisco José I. Dissolvido o parlamento, os liberais foram perseguidos, as reformas abolidas e o absolutismo restaurado. A Revolução de 1848 dos tchecos e dos húngaros, é interessante nós pensarmos que viviam sob o domínio austríaco, aproveitaram a revolta na Áustria e declararam a independência. Com a restauração do absolutismo, a Áustria e a Rússia esmagaram essas revoluções. Na imagem conseguimos observar um memorial da Revolução de 1848 na Hungria. Nos estados italianos, a Revolução de 1848, é interessante pensarmos, a Itália estava dividida em vários estados de governo absoluto. A Revolução teve um caráter nacionalista, com uma tripla aspiração: a liberdade, a unidade e a independência italiana. O Reino das Duas Sicílias revoltou-se e impôs uma constituição a Fernando II. As revoltas semelhantes ocorreram na Toscana e no estado papal. O exército austríaco forçou Carlos Alberto, o rei de Piemonte e Sardenha, a abdicar em favor do filho, Vítor Emanuel II, e sufocou a revolta com violência por toda parte. A tentativa de revolução liberal nacionalista
dos italianos acaba fracassando. Há uma contra-revolução. Em 1849, as forças contra-revolucionárias restauraram a ordem, mas a monarquia absolutista e os direitos feudais da aristocracia fundiária haviam sido tacitamente abandonados. As revoluções de 1848 foram movimentos que posicionaram definitivamente a burguesia e o proletariado em campos opostos. As revoluções alemãs e italianas de 1848 prepararam um terreno para a unificação entre 1861 e 1871 desses países. Agora a gente vai partir para alguns exercícios. Tá? Eu vou ler as questões e as respostas estarão no comentário do vídeo. Tá? Então, é interessante vocês pensar a resposta e depois observarem se acertaram ou não. Então, a primeira questão. Em 1830, o rei Carlos X, líder dos ultrarrealistas da França, desfechou um golpe com a intenção de restaurar o absolutismo, o que resultou nas Jornadas Gloriosas de Julho em Paris, e que tiveram como consequência a Proclamação da República, em que se destacou Luiz Bonaparte, que organizou o Partido da Ordem. B. A liquidação do absolutismo dos Bourbons e a instalação de uma monarquia liberal sob o governo de Luís Felipe I. C. A instauração do governo do Comitê de Salvação Pública e a declaração de guerra à Santa Aliança. Ou D. A conquista do México para desviar a tensão política interna e restaurar o prestígio dos Bourbons. Pensa aí a resposta. Segunda questão. A onda revolucionária que abalou a Europa em 1848, também conhecida como Primavera dos Povos, significou o quê? A. O avanço das ideias liberais e nacionalistas, a consolidação da burguesia no poder e a entrada do proletariado industrial no cenário político. B. A vitória das diversas correntes socialistas que fundaram a seguir a Comuna de Paris. C. A expansão dos setores conservadores que restauraram o antigo regime na Áustria, Prússia e Rússia, afastados do poder desde o Congresso de Viena. D. A conquista do Estado pela aliança constituída pela burguesia financeira e pelo proletariado industrial, em detrimento dos setores conservadores do antigo regime. Ou a letra E. Um retrocesso que retardou na Europa Ocidental a ascensão do liberalismo político e do nacionalismo, ideologias características das burguesias nacionais. Qual é a resposta? Terceira, os movimentos revolucionários que ocorreram em parte da Europa entre 1830 e 1848 foram influenciados pelo avanço de ideais A. monárquicas, B. socialistas, C. liberais, D. sindicalistas ou E. comunistas. Qual é a resposta? Próxima questão. Em relação às revoluções de 1848, é correto afirmar que A. Desenvolveram na França uma experiência política de forte inspiração socialista que reconhecia a absoluta igualdade entre os homens. B. Restabeleceram na Europa governos elitistas regidos por constituições que cerceavam os direitos e liberdades de participação popular. C. Representaram tão somente o ponto culminante de um processo revolucionário de caráter popular que influenciou a Revolução Americana. D. Produziram grandes surtos revolucionários de caráter ao mesmo tempo liberal e nacional na Itália e na Alemanha. E. Foram responsáveis pela divulgação dos princípios de legitimidade e do equilíbrio europeu na América e no Oriente. Pensou? Qual é a resposta? Próxima questão. As revoluções de 1848, na Europa,
tentaram impor o retorno do absolutismo, anulando as conquistas da Revolução Francesa. B. Foram marcadas pelo caráter nacionalista e liberal, incluindo propostas socialistas. C. Provocaram a união das tropas de Bismarck e Napoleão III para destruir o governo revolucionário. D. Conduziram Luís Filipe ao trono da França e deram origem à Bélgica como Estado independente. Ou a letra E. Foram vitoriosas e completaram as unificações nacionais na Itália e Alemanha. Pensou a resposta? A próxima. As revoluções liberais burguesas ocorreram na Europa, na primeira metade do século XIX. Sobre elas, pode-se afirmar que A. Difundiram-se a partir dos países da Península Ibérica e da Grã-Bretanha. B. Resultaram em mudanças radicais na estrutura social promovidas pela burguesia aliada ao proletariado. C. Marcaram a vitória do poder burguês sobre a aristocracia na Europa Ocidental. D. Representaram um retrocesso significativo no âmbito das artes, da industrialização e da urbanização. Ou a letra E. Não atingiram a Itália e a Alemanha, porque esses países tinham fortes lideranças socialistas. Deixo para vocês a tabela de imagens utilizadas no decorrer dessa aula. E é isso, gente. Muito bem. Até uma próxima. Espero que tenham curtido. Esses assuntos, eles são bem importantes para pensarmos o conceito de revolução, de mudança social, de transformação social. O século XIX, através dessas ondas, de muitas, diversas rebeliões e revoluções, que serão consequentemente analisadas no século XX até chegarmos no início do século XXI. Ok? Agradeço, até mais.